Começamos o Diálogo Espírita de hoje agradecendo pela companhia de todos vocês. Que Deus os ilumine. Nosso tema livre de hoje dá sequência ao que nós discutimos na semana passada. Melhor prevenir do que remediar. Se não for possível, hoje nós nos encontramos numa situação em que não conseguimos prevenir de maneira adequada, evidentemente que temos agora que remediar. Mas que façamos isso de uma maneira sábia, ou seja, resignadamente, sem queixas, sem reclamações, aceitando as determinações divinas. Então, provações sem queixas, é disso que nós vamos falar a partir de agora. Depois nós temos o quadro Espiritismo Responde e, em As Razões dos Fatos, os desdobramentos espirituais, que é a situação em que a alma se afasta do corpo físico e se manifesta à distância. No ar, Diálogo Espírita. Prezados amigos, nosso tema livre de hoje vai tratar especificamente sobre as provações e expiações. Como é que devemos enfrentá-las? Há uma dificuldade muito grande muitas vezes. As pessoas, por desconhecimento das leis divinas, de uma série de coisas que implicam na nossa existência, como é que ela é comandada, nosso passado, presente e futuro, esse encadeamento todo, nós temos uma dificuldade para entender e para aceitar certas situações. Nós vamos aqui com a Rosa e o Gilberto, mais uma vez, discutir esse tema, né? E para começo de conversa, embora no fundo não faça muita diferença se é provas ou expiações, as duas coisas têm que enfrentar com a mesma serenidade, digamos assim, mas é bom que as pessoas saibam, né, as diferenças básicas entre provas e expiações. Expiação, eu diria que se refere mais à correção, né? A repetência do mau aluno, né? E mais ao passado. Enquanto que as provas, elas significam construção, crescimento, e está mais voltado para o futuro. São testes para ver se a gente está apto a assumir um patamar superior. Você nos falava em off que tem uma outra colocação, acho que do Evangelho, sobre a diferença dos dois, né? Não é propriamente a diferença, concordo com você. Expiação é o passado agindo sobre nós, né? Nos ensinando aquilo que não aprendemos ainda. Provação seria aquilo que nos prepara para o futuro, nos fortalece, mostra a nossa aptidão. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos ensina a distinguir se aquilo que está nos acontecendo, até por uma questão de conformidade, de ação, né, proativa para modificarmos esses fatores, quando não seja possível, nos ensina a distinguir se o que está nos atingindo, em geral, é expiação ou prova. O texto do Evangelho nos diz que nós podemos saber que estamos em expiação quando analisamos uma situação difícil, quando a dor ainda cai sobre a pessoa com toda a sua força, ela se sente até certo ponto, no primeiro momento, desamparada, até encontrar seu ponto de equilíbrio. A dor ainda há uma reação contra a dor, às vezes a inconformidade, né? A pessoa não se sente preparada para enfrentar aquela situação. Na provação, existe às vezes um processo de trabalho árduo, doloroso até, mas a pessoa encontra em si mesmo forças para resistir, para se manter tranquilo, para suplantar aquela dificuldade. Ainda há um fator externo caindo sobre a pessoa e uma certa inconformidade. No outro, a alma já está fortalecida para mostrar o aprendizado feito. Um seria expiação, o outro basicamente, em essência, né, aprovação. E você tem uma outra explicação também, que também em cada caso um caso, mas é uma regra que pode ser tomada como geral, que é o seguinte, muitas vezes mesmo, as expiações são impostas. A pessoa não aceita de bom grado, ela não pede para expiar, não pede para sofrer. Quando é expiação, porque ela vai pagar um erro já cometido. E na provação, ela pede porque ela sente necessidade para a evolução dela. Então ela se conscientiza que ela tem que enfrentar desafios. Às vezes, se tudo são desafios, são degraus da escada que ela tem que ascender. Mas, teoricamente, penso que a expiação deveria ser
mais fácil, então. Não, não é. Tá? Não é. Você não tem escolha. Não, claro, porque o espírito, então, ele já tem noção do que ele terá que espiar. A aprovação, às vezes, ela vem na tua frente de uma hora para outra. Não, mas ele é mais consciente. É. No plano espiritual, ele pediu as provações. Sim. Ele se matriculou na escola com Mas determinados só que ele objetivos esquece, aqui. né? Ele esquece. Ele esquece, mas quando das não tem cara. expiações Sim, também. de qualquer forma, são difíceis as duas situações. Vamos fazer uma comparação? Eu dou Já vimos que o Gilberto está com dificuldade nas provações. totais. Isso está com as expiações, não vamos nem discutir. Dá para comparar. Na escola, o que é pior para o aluno? A aula de recuperação ou a prova no fim do mês, né? Tem gente que não liga de prova de recuperação, tem gente que detesta. E tem gente que gosta de fazer prova porque mostra que aprendeu, outros entram em pânico, né? A aula de recuperação está mais para expiação. Sim, A sim. prova do bimestral, né, está Sim. mais para aprovação. Mas enfim, então vamos em frente. Agora eu pergunto aí para o Gilberto aí, por que a gente não deve se queixar durante seja provas ou expiações? Olha, primeiro porque não vai resolver nada se queixar, né? Segundo, porque estaremos perdendo tempo. E terceiro, porque nós temos que enfrentar as situações, sejam de prova ou de expiação, porque não há outra solução. Tem que aprender de alguma forma, tem que passar pelo que vier pela frente, começar a reforma íntima, enfrentar as situações, porque senão nós vamos perder tempo. E numa próxima encarnação vai voltar tudo novamente. E nenhum dos dois é castigo, E né? nenhum dos dois é aprendizado. É aprendizado. É evolução. Rose, quando a pessoa está aflita, ela está num sofrimento, seja uma doença dolorosa, um problema familiar crônico, de décadas, acompanha praticamente a vida inteira, ela está aguentando ali. Enfim, problemas praticamente que a gente diz que são insolúveis. O que ela faz para enfrentar e não perder essa paciência, essa resignação, não perder a fé? Eu já estou dando uma resposta, né? É manter a fé. O que mais que ela pode fazer, Rose? Olha, a dor não tem muita solução teórica, a meu ver. É fácil você falar sobre a dor alheia. Quando você enfrenta um problema desesperador, quase dentro de casa, né, com um ente amado, décadas a fio, e não vê a luz no fim do túnel, você precisa encontrar em você a força. Mas às vezes você não se sente forte o suficiente. Para mim, pessoalmente, a doutrina espírita foi que me sustentou nos momentos de maior dificuldade, de maior luta, principalmente essas lutas que levam anos, né? Que a gente pensa que não vão ser solucionadas. O que eu acredito, o que eu vi na minha própria vida, né? Se você não se apega ao aspecto sombrio da tua luta, você enfrenta, mas enfrenta com otimismo, com generosidade, e não se tranca no seu problema, mas procura ajudar outras pessoas que estão enfrentando problemas tão graves ou piores que o seu. A ajuda divina vem para o seu caso também. E um dia a situação melhora. Às vezes isso pode não acontecer nessa encarnação, mas nós sabemos que somos imortais, que ninguém está condenado, que a única certeza que nós temos é que vamos ser espíritos superiores e os nossos amados também. Então toda luta, toda dor, por pior que pareça, um dia acaba, e se nós enfrentarmos bem, não precisaremos retornar a ela, nem os nossos amados. Parece que tem um ditado lá que o bem, não há bem que nunca perdure e o mal que nunca termina, uma coisa assim, trocado, né? Era o que eu pensava nos meus momentos de maior angústia. Mas realmente a gente sabe, a gente fala aqui, a gente se preocupa de passar uma mensagem realmente clara para as pessoas, né? Não adianta iludir, né? Dizer que acenar com milagres, com soluções fáceis. O problema é a solução, enfrentá-lo, então, vencê-lo. eu comentei, acho que recentemente, sobre o que as atividades de um centro espírita, de não se esperar milagres, resultados fáceis. A pessoa se equivoca, ela se ilude, achando que vai resolver um problema que ela tem que resolver. Mas encontra vai encontrar auxílio, apoio de toda a natureza, né? E isso não vai faltar. Então, é bem aí que esse ponto eu queria chegar. Se vocês concordam que fazer uma visita a um centro espírita seria uma boa dica? Total. Já ao adentrar a casa espírita, porque nós sabemos que lá estão os bons espíritos, né? Que nos protegem. Existem outros também, mas
lembremos nos bons espíritos, né? A gente se reforça, como a gente costuma Não, e dizer. não é só os bons espíritos, mas os bons espíritas também. Espírita. Né? Os encarnados que vão ajudar, vão Sim, auxiliar. através né? de um passe, né? Através de um atendimento fraterno, através de assistir uma palestra, da água, enfim, realmente, o local de se reforçar é dentro da casa espírita. Roma Cima 137, Centro Espírita Luz Luz Eterna. eterna. É a casa espírita que a nossa irmã Rose frequenta, é a presidente da casa. E E temos uma outras das mais maravilhosas. tradicionais casas espírita de Curitiba, né? Mas nós temos aí cerca de 40, pelo menos, instituições aqui na região metropolitana, e todas de portas abertas, portas e braços abertos para receber todas as pessoas fraternalmente. Me permita, Wilson, rapidinho então, citar a Comunhão Espírita Cristã de Curitiba, onde eu comecei a estudar com o Wilson, inclusive, como professor da Vila Auer. Mas então, Temos inúmeras. eu acho que passa, né, Rose e Gilberto, justamente nesse o que fazer aí. Então, a oração tem um poder imenso, desconhecido de muitas pessoas, o poder da oração realmente com fé, especialmente a fé raciocinada. Aquela que compreende as razões do sofrimento, da dor, que é paciente, que é perseverante, não é aquela fé que espera o resultado de hoje para amanhã, que vai, como a Rose disse, às vezes nós trazemos problemas milenares que afloram nesta atual reencarnação. E não vai ser assim da noite para o dia que vai resolver. Falamos também outra oportunidade, nem Jesus curava todo mundo, porque às vezes o karma, entre aspas, lá, não havia se esgotado ainda. Ou a pessoa não tinha merecimento. Nós temos que ser humildes, pacientes, perseverantes para corrigir, às vezes, erros de milênios numa encarnação. Não vai ser possível, às vezes, tudo, não é, Rose? É um processo. Nós levamos muito tempo em aprendizado. Na verdade, não é castigo, né? Expiação até é um termo pesado, embora utilizado. Nós estamos num processo de aprendizagem. Como é que uma criança aprende a não agir errado? Tem que ter consequência negativa. A lei divina é parecida. Se você infringe o direito do teu semelhante, você vai ter que trabalhar em dobro para retomar aquela experiência e quitar-se perante a lei de justiça divina. Isso é a expiação. Nós temos um processo de trabalho, de crescimento, mas muitas vezes, para o crescimento acelerado, para não ficarmos séculos, não é, trabalhando e aprendendo vagarosamente, nós até escolhemos ou aceitamos um processo doloroso em que vamos progredir muito mais aceleradamente, auxiliando alguém numa provação difícil, muitas vezes numa vida de dificuldades, para crescermos, para estarmos juntos. Para isso, precisa-se de conhecimento. Estudo, Por novamente, isso que a casa espírita, para saber entender a situação, o porquê das coisas, né? Senão não tem como você lidar com uma situação que você não sabe, que você não conhece. Não sabe o que aconteceu, o que vai acontecer. Qual é a finalidade daquela luta. Quando você sabe qual é a finalidade, você luta com coragem. É o soldado que está na batalha e sabe que além do morro está a vitória. É diferente. E isso não implica, né, meus amigos... Que as outras religiões não sejam ótimas, né? Também, mas não era isso que eu perfeita colocação, mas eu coloco também assim, não implica em que ao você estudar dentro de uma casa espírita e estudar o espiritismo, que você vai saber exatamente o que você fez que é a causa daquele sofrimento. Então, algumas pistas que os espíritos fornecem, como você fazer um exame da natureza do próprio sofrimento, das provações, dos seus gostos pessoais. Então você vai desconfiando, digamos assim. Se conhecendo do que provavelmente você fez. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é saber que a lei divina ela não falha, ela é absolutamente justa. E o acaso também não existe. O que você está fazendo de você agora, isso é importante. Exatamente. E outra dificuldade é que nós nos achamos sós, perdidos. Nunca estamos sós. Deus nunca nos abandona, né? Com certeza. A espiritualidade maior está aí, Nossos sempre familiares. nos amparando. Jesus, o Mestre, está aí, sempre ao nosso lado. Agora, Gilberto, uma frase, uma expressão, pelo menos, do Emmanuel, ele diz assim, a certa altura, numa obra lá, que lição mal aprendida é lição repetida. Voltamos ao aluno da escola. É o que a Rose citou, né? Vai repetente, não é isso? Aula de recuperação, vai hoje em repetir, dia. aula de recuperação. E como você bem citou, talvez seja em uma não reencarnação, em várias reencarnações. Às vezes. Às vezes. Então veja como nós perdemos tempo
Perdemos tempo não tentando, ao menos, enfrentar as dificuldades. Mas é um processo de amorosidade de Deus para conosco, nos permitir esse crescimento, a reparação, o aprendizado. Somos criados para a luz, para a sabedoria, para o amor. É isso que a provação e a expiação Mas que isso não nos se leva. torne um vício, né? Saber que temos outras oportunidades e que Deus nos concede isso para ir deixando para amanhã. Não, com certeza. Então, meus amigos, esse nosso tema livre de hoje segue na sequência com o Espiritismo Responde, depois as razões dos fatos. Até mais. Olá, amigos. No nosso quadro Espiritismo Responde, como de costume, temos aqui duas perguntas. A primeira que nos foi enviada é muito interessante, que questiona o seguinte: no nosso dia agitado que nós temos, como fazer para bem dormir? É importante que nos preparemos para dormir bem, esse é o primeiro passo. Porque um bom sono, com certeza, vai conceder maior liberdade ao nosso espírito, permitindo então que aproveitemos melhor a nossa estada no mundo espiritual, quando o espírito se desprende momentaneamente do corpo. Então, para que nós tenhamos um bom sono, que ajude o espírito a se desprender com mais facilidade do corpo, é preciso que prestemos atenção no seguinte. Tá? As situações que nós vivenciamos durante o dia, os maus vícios é que seguram preso o espírito à terra. É por isso que às vezes a gente não dorme bem. Então, quem se entrega a esses desvios de conduta durante o dia vai fazer com que o espírito não consiga se libertar totalmente durante o sono no mundo espiritual. Então, quem se entrega a essas situações durante o dia, embora durma durante a noite, o seu espírito não terá forças para subir. Subir aqui no sentido de se deslocar ao mundo espiritual. Isso significa dizer, então, que o espírito vai ficar perambulando por aqui, correndo o risco de ser arrastado por outros espíritos viciosos e perversos que estão ou que estavam na mesma vibração, né, de sintonia durante o dia. Outra situação que faz com que nós não consigamos dormir bem é a excessiva preocupação com os negócios durante o dia a dia. Isso dificulta com que o espírito consiga se desprender da terra. É preciso saber lidar com isso. Durante o dia, vamos agir de maneira tal que não ficamos, né, então, com esse excesso de preocupações com o nosso negócio, né, com a nossa profissão, do nosso dia a dia. E é também importante citar que, e mesmo enquanto o corpo dorme, o espírito continua exclusivamente a pensar nos seus problemas materiais, quando há excesso nisso, quando poderia estar, então, repito aqui, aproveitando maior a sua liberdade no mundo espiritual. Resumindo, o nosso bem-estar durante o sono vai depender basicamente daquilo que estivermos pensando e fazendo durante o dia, ok? Então, a segunda pergunta diz respeito ao espírito na velhice. Costuma-se dizer, né, que a velhice é a melhor época, a melhor etapa da vida, tal. Eu penso particularmente que isso é um pouco relativo, mas enfim, em termos de doutrina espírita, é importante citar, primeiro, que o espírito ele não envelhece, o espírito ele se torna experiente, o espírito adquire conhecimentos. Então, a velhice no espírito é a experiência que ele vem acumulando durante milênios, durante todas as encarnações que ele teve. Vai acumulando essas experiências e, com a idade, então, na velhice, ele vai ter um acúmulo maior daquilo que ele foi conquistando durante o seu tempo de encarnado. Todavia, é bom citar também que quando estamos reencarnados, o nosso corpo envelhece, isto é, ele apresenta os sinais, né, próprios do desgaste das coisas materiais. Isso é inegável, né? O corpo físico ele vai se deteriorando. Então, a velhice é para ser a fase gloriosa da nossa vida. Ao relembrarmos do passado distante, vemos que vão lá os trabalhos e as coisas que nós fizemos, principalmente aquelas que servem como exemplo.
E o dia que voltarmos, então, à colônia espiritual, nós poderemos ver tudo aquilo que fizemos de bom e que fez parte da nossa velhice enquanto estávamos na Terra. Quer dizer, é um misto de esperanças e de receios que nos assombra quando nós falamos em termos de velhice. Esperança pela certeza que temos da nossa imortalidade, da continuação da nossa vida em outros planos do universo. Na companhia dos nossos entes queridos, daqueles que foram nossos amigos, daqueles que nós gostamos, daqueles que nos fizeram companhia. Então, a nossa felicidade na velhice não consiste em termos amelhado coisas materiais, consiste sim no aprendizado que nós tivemos. Ok, amigos? Agradecemos e continue mandando perguntas no e-mail que se encontra abaixo para que nós possamos respondê-las à luz da doutrina espírita. Fiquem na paz de Deus. Revista Ser Espírita, o Espiritismo sintonizado ao século XXI. Os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Revista Ser Espírita, um novo olhar sobre a vida. Para adquirir as edições avulsas e encadernadas, visite o site www.serespirita.org.br. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. A editora M é a segunda maior do Brasil no segmento espírita, oferecendo um catálogo com mais de 400 títulos publicados. Um de seus últimos lançamentos é Quando Deus Abre Portas, de Donizete Pinheiro. Esta é a 5ª obra do mesmo autor, pela editora M. Mensagens de autoajuda espiritual, inspiradas em provérbios populares como quem avisa amigo é, devagar se vai ao longe, cada macaco em seu galho. Pedidos para vendas@editoram.com.br, o telefone 19 34 97 7000. Meus amigos, o livro chamado A Humanidade Póstuma, seu autor Dacier, narra que uma mulher procurou um sensitivo na cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos, para saber a respeito do marido, que era marinheiro e estava em viagem longa pela Europa e pela África. Esse sensitivo adormeceu no aposento em sua casa, desdobrou-se espiritualmente, encontrou esta pessoa num bar em Londres, né? E depois, quando essa pessoa retornou da viagem, confirmou à esposa que ele se encontrara com esse sensitivo. Esse é apenas um das centenas ou milhares de casos ilustrativos disso que nós chamamos de desdobramento espiritual. Trata-se de um fenômeno anímico e não mediúnico, porque não precisa da interferência de outros espíritos, segundo a classificação do estudioso italiano Ernesto Bosano, que afirma, inclusive, que o animismo confirma, prova o espiritismo. Porque se a alma é capaz de se distanciar do corpo físico, portanto, enquanto está vivo, com mais facilidade ele vai poder fazê-lo quando estiver liberto do corpo físico. O Hermínio de Miranda, um autor espiritual, um autor espírita, no livro Condomínio Espiritual, ele denomina essa situação pela sigla OB, que quer dizer Out Body Experience, ou experiência fora do corpo. Toda vez, portanto, que a alma ou a consciência se afasta, desloca-se do corpo físico, há o desdobramento, inclusive no sono, como nós vimos no caso do sensitivo citado aí no início. Há algumas causas ou circunstâncias que favorecem o desdobramento. O estado pré-agônico, por exemplo, é um deles. O estado de choque físico ou anímico, a ingestão de drogas e as causas patológicas.
Outras vezes são confundidos desdobramentos com patologias, né? Com alucinações, na epilepsia, na esquizofrenia, ou como se fosse decorrência de lesões cerebrais. Também é verdade que há substâncias, algumas substâncias químicas, ou, por exemplo, a música ou ritmos sonoros, que favorecem o desdobramento da alma, do desligamento parcial do corpo. Não é total, porque se assim o fosse, acarretaria a morte da pessoa. As próprias EQMs, experiência quase-morte, que nós examinamos aí na entrevista do Dr. Lars Furlan há 2 programas atrás, é um exemplo típico dos desdobramentos. A pessoa está lá, sendo na mesa cirúrgica, por exemplo, ela está fora, flutuando. Ela está desdobrada do corpo físico, com o seu corpo perispiritual. O corpo está num lugar, ela está em outro. Mas aqui nós falamos dos desdobramentos espontâneos. É um estado alterado de consciência, provocado por um transe natural. Essa natureza desse transe realizado com a perfeita rigidez mental. A pessoa está completamente sadia, ela não tem problema patológico nenhum quando ela está nesses casos que nós estamos citando aí. No máximo, o que nós temos é o uso de um passe magnético ou sonambúlico que trabalha, que funciona como um indutor do desdobramento. A gente tem algumas obras aí que eu gostaria de citar para vocês, né, que tratam do assunto. As Vidas Sucessivas, de Albert de Rochat, Animismo e Espiritismo, do já citado Ernesto Bozano, Animismo ou Espiritismo, de Alexander Aksakov, e temos, fundamental, o Livro dos Médiuns, que trata demoradamente também sobre esse assunto. No Globo Repórter, exibido no dia 12 de maio de 2006, falou-se sobre o Instituto do Sono, que funciona, ou funcionava pelo menos, acho que funciona ainda, na Universidade Federal de São Paulo, onde foram processados 1.200 estudos de várias partes do mundo. E chegou-se com a seguinte conclusão básica, né? Que os desdobramentos têm 2 componentes especiais, que são, um deles a hereditariedade, as pessoas têm facilidade para se desdobrar, e outro é a fé. A fé na sobrevivência da alma facilita esse desdobramento. Por isso que a gente fala, às vezes, que a pessoa se prepara para desencarnar enquanto está encarnado. Se ela passa a pensar na morte com naturalidade, ela vai se desprender mais rapidamente depois. Isso é fato consumado. Um pesquisador suíço, em 2002, descobriu que descargas elétricas de baixa voltagem no giro angular do cérebro podem provocar o desdobramento. Então, existe um componente cerebral, se existe uma performance, existe uma dinâmica cerebral no desdobramento. Senão, ele permaneceria lúcido. E o Valdo Vieira, que desencarnou agora no início do mês, que foi parceiro de Chico Xavier em várias obras psicografadas, depois ele se afastou do movimento espírita e fundou um instituto de pesquisa em Foz do Iguaçu, no Paraná. O Valdo Vieira, numa das experiências, ele colocou 2 mulheres ligadas a aparelhos durante uma noite de sono. E elas eram orientadas para tentar, durante esse desdobramento, se deslocar até o 3º andar, 3 andares abaixo daquele edifício, onde havia alguns objetos. Elas teriam que descrever esses objetos e contar esses objetos. Na primeira noite, uma delas não viu nada, a outra viu um relógio, viu uma caixa parecida com uma caixa de vídeo, que realmente existia aquele objeto, e carimbo e coisa e tal. E contou corretamente, a outra não viu nada. Na segunda noite, nenhuma das 2 não conseguiu ver objeto nenhum. Porém, elas despertaram aflitas com alguma coisa relacionada à chuva. No outro dia pela manhã, a Amazônia estava debaixo d'água. Em 2006, vejo noticiários que vocês vão confirmar isso aí. Então, a gente finaliza apenas dizendo que os desdobramentos, pelo adensamento do perispírito, o corpo fluídico, podem levar também às aparições e às materializações. E este é nosso assunto daqui a 2 semanas. Muita paz a todos e até a nossa próxima semana com o Diálogo Espírita.